Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca da marca Ontario, que no caso é o modelo Kepler da linha Old Hickory, sendo que esse é um modelo que eu gostei muito, mas que talvez infelizmente em breve não esteja mais disponível à venda, isso porque a fábrica onde esse modelo era produzido fechou as portas recentemente. Então, para quem não sabe, a marca Ontario Knife Company, ou OKC, a mesma marca que, por exemplo, faz os canivetes da linha Hatch, o Hatch 1, o Hatch 2, ela foi vendida recentemente para Blue Ridge Knives, que é basicamente aí uma distribuidora de uma série de marcas de cutelaria nos Estados Unidos. Então, uma das primeiras atitudes da Blue Ridge foi justamente fechar a fábrica dos Estados Unidos da Ontario. Era uma fábrica que ficava lá em Nova York e produzia alguns modelos, como por exemplo a linha de combate, então a linha que inclui aí a Ontario SP1 e a linha Old Hickory também. Pelo que eu pesquisei, essa era uma fábrica que há algum tempo já vinha dando prejuízo e eu espero que de alguma forma eles voltem a fazer esse tipo de modelo. Tem gente dizendo que eles vão abrir alguma outra fábrica na Virgínia, mas ninguém ainda sabe muito bem a questão de qual vai ser o futuro dos modelos então que eram feitos lá em Nova York. Pelo que eu pesquisei também, os modelos que eram feitos em Taiwan, que ainda são feitos em Taiwan na verdade, como por exemplo a linha Hatch, ainda assim vão continuar em produção. Então a linha Hatch não era feita nos Estados Unidos, era feita em Taiwan. E eu acho que essa questão dessas dificuldades que a Ontario está enfrentando é justamente porque é uma marca que, na minha opinião, parou no tempo. Se a gente for pensar, a linha de canivetes Ontario Hatch 1 e Ontario Hatch 2 foi lançada lá no começo dos anos 2000 e, tirando a adição da versão com aço D2, basicamente não teve nenhum tipo de evolução desde lá. Enquanto marcas como, por exemplo, a Civive, a CJRB, a QSP, pelo mesmo preço, estão oferecendo produtos muito mais refinados, como por exemplo aqui a gente tem um Civive Mini Praxis, que é um canivete que já tem rolamentos, tem um grind muito mais preciso, um canivete muito mais bem construído, na minha opinião, que o Ontario Hatch. Então eu acho que isso mostra pra gente que até mesmo as marcas mais conhecidas, a Ontario é uma marca que já tinha mais de 100 anos, ainda tem na verdade, né? Mas é uma marca que já tinha mais de 100 anos em produção e tudo mais, e teve que ser vendida realmente por dificuldades financeiras. E isso mostra pra gente o nível da competitividade do mercado da cutelaria atualmente, sendo que eu quero começar o vídeo então comentando para vocês um pouco sobre o que vem na caixa para tirar a caixa aqui de cima. É uma caixa bem simples, vocês podem ver aqui a lâmina vem aqui dentro, ela vem separada da bainha, então ela vem aqui com essa bainha de couro que vem solta e a lâmina vem então aqui dentro desse envelope aqui. Essa aqui é uma faca feita com aço 1075, 1075 High Carbon, né? Então 1075 HC, sendo que ela também acompanha aqui um papel com alguns avisos. Então a gente tem ali alguns avisos e comentando então um pouco sobre a questão da linha Old Hickory, essas eram facas então de uma linha que está em produção desde 1924, porém elas tinham outra cara. Eram facas bem maiores, então essas facas de mais ou menos aí 7 polegadas, chamadas Butcher Knife, né? Então facas de açougueiro, que eram facas, por exemplo, aí, facas para churrasco e tudo mais, e elas não acompanhavam bainha. Mas como naquela época não existiam muitas facas já pensadas realmente para um uso outdoor, para um uso de mato, era muito comum que as pessoas pegassem essas facas então de 7 polegadas e ou diminuíssem elas, então cortassem realmente um pedaço da faca e fizessem então modificações como por exemplo modelos Kepler ou modelos que mantivessem mesmo a questão do formato clip point com um tamanho reduzido. Então, muito mais recentemente, eu não sei exatamente o ano, mas acho que depois de 2015, 16, talvez até um pouco mais perto de 2020, a Ontario lançou a questão então da linha de Hickory com uma série de outros modelos, como por exemplo esse modelo Kepler e também acompanhando a questão da bainha de couro. Então essa é uma linha que eu acho muito interessante, ela realmente toma como base a modificação que as pessoas faziam naquelas facas de churrasco para utilizar no campo. E é uma linha que eu acho muito interessante porque são facas finas, como vocês podem ver, essa aqui só tem 2 milímetros, sendo que esse é o modelo que eu comprei lá na Amazon no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda tem disponível dela, não sei até quando vão durar esses estoques, porque a Blue Ridge comprou tanto a marca como todo o estoque que já tinha sido produzido. Mas a fábrica lá de Nova York, onde esse modelo era produzido, realmente fechou as portas mesmo, mandaram embora 56 funcionários, inclusive, e lá na Amazon vocês também encontram outros modelos da linha Old Hickory. Alguns outros modelos, como por exemplo, modelos de faca Butcher, ou seja, faca Clip Point, ainda tem algumas poucas unidades lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal. Então lá vocês também encontram esses modelos que inclusive estão mais baratos que os modelos vendidos na Amazon. E lá na Facas HQ com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto. Mas esse modelo Kepler, então, vocês só encontram na Amazon. É um modelo que eu gosto muito, é um tipo de faca que eu acho muito interessante, é bem tradicional americana,
sendo que ela tem um design spear point, né? Então que basicamente os dois, ela vai ter uma curvatura uma curvatura semelhante tanto no dorso como no fio da lâmina, sendo que ela não chega totalmente reta, ela sobe um pouco aqui para cima e também sobe um pouco ali na questão do fio. Ela conta com um desbaste do tipo flat ground, então uma faca que só tem 2 mm acaba cortando muito bem, sendo que a minha principal crítica a esse modelo é que realmente o fio de fábrica dela veio muito ruim, mas depois que eu afiei ficou numa boa. Então esse aqui é um fio que eu que fiz na lâmina, mas o fio de fábrica eu achei, além de muito grosseiro, também com um ângulo muito grande. Então agora que eu já afiei, essa é uma faca que ela tá cortando aí muito bem, como vocês podem ver. É um modelo que eu achei muito interessante, eu cheguei a testar ela, tanto com o fio original como também depois de ter afiado, e realmente depois que eu afiei ficou muito melhor essa faca, tanto para trabalhar com madeira, como também, por exemplo, para trabalhar com frutas. Eu cortei também papelão e corda com ela. E é um modelo que eu gostei muito porque o cabo é muito confortável, é um modelo realmente simples, mas que para faca de campo eu acho muito interessante. Eu acho que combinar, por exemplo, um modelo desses com um facão é uma combinação muito interessante mesmo, porque essa é uma faca que realmente ela tem só 2 mm, então vocês podem ver, é uma faca que ela tem assim uma certa flexibilidade nela, como vocês podem ver aqui, mas é uma faca que fatia muito bem. Tem um artigo muito interessante também da Ontario explicando por que eles trocaram o aço 1095 pelo aço 1075 nessa linha, que eu vou deixar aí na descrição. Mas é basicamente aí porque o 1075 vai ter uma tenacidade aí bem superior ao 1095. Ela conta também com um cabo em madeira, como vocês podem ver o acabamento aqui não é um acabamento muito refinado, é uma faca realmente com um acabamento mais rústico, que aqui no Brasil ela por algum motivo agora não está saindo mais tão barato depois que a fábrica fechou, acho que porque baixando a questão da, da demanda não, mas do número de peças disponíveis e com o aumento da procura talvez tenha aumentado o preço dela. Mas essa linha Old Hickory, a ideia dela é justamente lá nos Estados Unidos ser uma linha então barata. Então ela não tem o acabamento mais primoroso do mundo, mas se você quiser pegar uma listinha, alguma coisa e melhorar um pouco a questão do acabamento do cabo, você consegue fazer isso numa boa. Como vocês podem ver aqui, o dorso da faca também não é exatamente o mais polido do mundo, sendo que justamente por ser um aço carbono ela vai oxidar mais fácil. Então essa aqui ela já tinha assim algumas marcas de pátina antes de eu gravar o vídeo, mas eu peguei e dei algumas passadas com ela no strop para mostrar para vocês como ela vem de fábrica mesmo. Então sem nenhum tipo de pátina, então sem aquela questão daquela camada de oxidação superficial que fica com o uso. A minha ideia é depois que eu gravar aqui realmente deixar ela ficar com pátina, porque eu acho que fica muito bonito e também ajuda a proteger um pouco o aço carbono, sendo que os pinos aqui do cabo são feitos em latão e ela também conta aqui com uma pequena guarda. Eu gostei dessa guarda, alguns modelos da linha Old Hickory não tem nenhum tipo de guarda, mas eu particularmente preferiria que fosse uma guarda um pouco maior e que a madeira do cabo aqui também viesse junto da questão da guarda ali. Mas eu prefiro ter essa guarda aqui do que não ter nada. E em questão de tamanho, a gente está falando de uma faca que vai ter aí aproximadamente cerca de 20, quase 22 centímetros ali, sendo que de lâmina útil ela tem 10,2 centímetros. Fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem ela em relação ao modelo Ontario Hat 1 e ao modelo Ontario Hat 2. Então, como vocês podem ver, ela aí é um pouco menor que o Ontario Hat 1. Na verdade, tem basicamente aí o mesmo tamanho que o Ontario Hat 1, como vocês podem ver, mas justamente por ser uma lâmina fixa, ela acaba tendo aí uma área de fio útil um pouco maior ali que o Hat. Então, comparando aqui um com o outro, vocês podem ver que ela tem uma área de fio útil um pouco maior que o Hat. Comparando então com algumas outras lâminas que vocês podem achar interessantes, a gente tem ela aqui em relação à Mora Companion, então essa aqui é uma Mora Companion tradicional, e a Mora Basic, sendo que aqui a gente também pode comparar a questão da espessura delas, então uma faca que vai ter uma espessura bem próxima à espessura da Mora Basic e da Mora Companion, como vocês podem ver aqui, sendo que essa aqui é o modelo que acaba sendo então aí full tang, diferentemente das Moras. Então eu acho uma opção muito interessante para quem procura uma faca realmente com fio em V, ao invés do fio Scandi, sendo que a questão do desbaste não é um desbaste que vocês podem ver fica extremamente fino ali atrás do fio, mas ele fica relativamente aí bem fino sim. Então uma faca que ela embora tenha assim uma boa resistência atrás do fio, ela também não chega a ser aí muito delicada. Então para um uso de faca outdoor, para uma faca de campo, eu achei um desbaste aí até que bem adequado. Como eu disse, vou voltar nessa questão, a única coisa que eu não gostei nesse modelo foi a questão da afiação de fábrica, que na minha opinião veio muito ruim, e comparando ela agora com alguns modelos da Cold Steel, aqui a gente tem ela do lado da Cold Steel Pendleton Light Hunter, que é um modelo com aço inox, e aqui a gente tem ela em relação ao modelo da Cold Steel Minitac.
Lembrando que todos os modelos que eu vou mostrar aqui no vídeo, tanto da Ontario como também da Cold Steel, estão disponíveis lá na página de afiliado do canal, na parte da Amazon, na parte de lâminas fixas, que eu vou deixar o link aí na descrição. E aqui a gente também tem ela em relação à Cold Steel SRK, que é uma lâmina aí já bem maior. Comparando a questão da espessura dela com o modelo Pendleton Light Hunter e com o modelo SRK, vocês podem ver que é uma faca realmente bem mais fina que esses outros modelos, então a ponta dela também acaba sendo ali uma ponta bem mais fina, tanto que em relação à SRK, como também em relação à Pendleton. Comentando então agora um pouco sobre a questão do peso dessa lâmina, vamos pegar aqui a bainha para ver o peso dela, a bainha não, a balança, e essa aqui é uma faca que ela é bem leve, ela vai pesar aí, se eu não me engano, só 107 gramas. Então, é um modelo que realmente pesa aí só 107 gramas. Se a gente considerar com a bainha, esse peso sobe para 153 gramas. E se a gente tirar aqui a questão da lâmina, a bainha então tem aí 47 gramas. Que comparando, por exemplo, com o peso de uma Mora Companion, a Companion mais leve, que pesa aí 76 gramas, e com a bainha vai pesar, no caso, 110 gramas. Isso porque, no caso, a Mora é uma faca que não tem uma construção full tang também, mas se a gente comparar, por exemplo, com a Mora Heavy Duty, então essa Mora com a lâmina um pouco mais espessa aqui, com uma lâmina com um dorso um pouco mais espesso, esse aqui é um modelo que já vai pesar aí 102 gramas, que é um peso bem próximo ao peso da Kepar. Então eu gostei bastante do balanço de peso realmente dessa lâmina aqui, como vocês podem ver. Ela ficou um pouquinho mais ou menos aqui, a relação de balanço do peso do cabo com o peso da lâmina. Mas é uma faca que ela tem uma pega que eu achei bem interessante. Então é uma faca que realmente, por ter uma lâmina bem mais fina, ela acaba cortando muito bem. E eu também gostei bastante da questão do estilo dela, então, e com o cabo em madeira e os pinos em latão. É uma faca que me lembra bastante, por exemplo, aí, um Buck 110 tradicional com as talas em madeira e latão também. Então vocês podem ver que ela tem um pouquinho mais aí de fio útil que o Buck, mas ela tem um cabo aí um pouco menor. Sendo que a lâmina era feita nos Estados Unidos, mas a bainha então era feita na China. Essa aqui é uma bainha que eu achei uma bainha de boa qualidade pelo preço da lâmina. Alguns vídeos comentaram que prefeririam se a parte aqui do passador de cinto, que é um passador bem largo, fosse feito então com uma dobra, então sem ter essa costura, viesse aqui na parte de cima e dobrar, só fosse costurado aqui na parte de baixo. Também acho que isso seria interessante, mas no resto é uma faca que eu achei, uma bainha que eu achei uma bainha bem feita. Ela também tem ali a parte de um revestimento na parte de dentro. E quando você coloca a lâmina, vocês podem ver, se você for colocar a lâmina assim, ela não entra, você tem que fazer um pouco mais de força ali realmente para ela entrar. E ela tem uma certa resistência, então se a gente tirar aqui o Buck, ela tem uma resistência aqui, mas se você realmente fizer um pouco mais de força, ela pode cair sim. Então não é uma faca que tem a maior resistência do mundo, ainda mais se você ficar guardando ela dentro da bainha e tudo mais. Eu acho que com o tempo esse couro vai lacear um pouco, então vai diminuir um pouco a questão da resistência que ela tem para fechar ali. Então a minha particularmente eu acho que eu vou guardar ela sempre separada da bainha. De resto é uma bainha que tem uma costura bem bacana, como vocês podem ver, mas eu não gostei muito aqui dessa questão desses dois pontos que não ficam realmente aí muito para dentro da bainha. Pelo preço da lâmina lá nos Estados Unidos principalmente, eu acho que tudo bem, isso passa, mas se fosse uma lâmina um pouco mais cara eu gostaria de ter uma bainha um pouco melhor. Esse design Kepar eu não vi nenhum cuteleiro brasileiro fazer ainda, mas essa é uma lâmina que eu penso até em fazer uma bainha em Kydex para ela, porque eu realmente gostei muito desse formato. Ou pedir para alguém fazer uma versão dela, por exemplo, com micarta, talvez G10 no cabo, e uma lâmina com um aço. Pode ser um aço 14C28N, um N690 talvez, com algum tipo de aço inox, eu acho que ficaria uma dupla aí muito interessante para esse modelo aqui com aço 1075. Muitas pessoas defendem que então esse estilo de lâmina, esse spear point, que é basicamente um drop point, né? É o estilo de lâmina que melhor aproveita a questão de balancear as propriedades de resistência na ponta, com também a questão de ser uma ponta que tem um certo poder de perfurar, sendo que é um modelo que, além de eu achar muito bonito, eu também achei muito prático, muito útil para o dia a dia. Então, acho que eu já consegui comentar tudo o que eu queria comentar sobre essa faca. Mas se você gostou desse modelo, eu recomendo que você compre o quanto antes, porque eu imagino que talvez saia de linha mesmo e não dê mais para comprar. Eu mesmo estou pensando em comprar minha segunda aqui, realmente porque é um modelo que eu gostei muito e eu não vejo muitos modelos de Kepar nessa faixa de preço. Então, por exemplo, tem um modelo da Kabar que acaba sendo muito mais caro, mas eu gostaria de ver outras marcas também lançando aí modelos
nesse estilo da Old Hickory, que é para da Ontario. Então, para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!